Olá, tudo bom? Aqui é o Dr. Fulano e hoje nós iremos responder algumas perguntas sobre transplante e autoimunidade. Vamos lá! A primeira pergunta é: por que depois de fazer um transplante nós precisamos tomar medicamentos que agem como imunossupressores? O que acontece é que quando você faz um transplante, ou seja, você recebe um órgão, um tecido de uma outra pessoa, o seu sistema imunológico acaba reconhecendo isso como se fosse estranho. Então tende a atacá-la como ele faria com um vírus ou com uma bactéria. Então, após um transplante, é muito importante tomar esses imunossupressores, porque assim você evita que seu sistema imunológico faça com que haja a rejeição desse transplante. Então a segunda pergunta é: por que o nosso corpo rejeita esse transplante? Cada pessoa expressa moléculas diferentes. Uma molécula muito importante no sistema imunológico é a molécula de MHC. A compatibilidade da molécula de MHC do doador do transplante e do receptor é o principal fator que trará o sucesso desse transplante. Mas a compatibilidade perfeita só é possível quando o doador e o receptor são parentes. Então, quando o transplante entra em contato com o seu organismo e o seu organismo não reconhece a molécula de MHC como próprio, porque veio de uma outra pessoa, o sistema imunológico acaba desencadeando uma resposta contra esse tecido. É por isso que após um transplante é importante fazer um tratamento com os imunossupressores prescritos, para que não aconteça uma resposta inflamatória contra o tecido e ele seja rejeitado. A terceira pergunta é: se o tecido de um familiar é o ideal pelas semelhanças genéticas, por que tem que fazer um tratamento para diminuir a atividade do sistema imunológico? Porque, infelizmente, a molécula de MHC não é a única que é reconhecida nesse processo. Quando nós achamos um doador que tem a molécula de MHC compatível com um receptor, isso é muito bom. Por quê? Porque faz com que a chance de rejeição seja mínima. Ou caso ela aconteça numa velocidade muito mais lenta, porque esse processo desencadeado não é desencadeado de uma forma intensa, em si de uma forma branda. Mas então por que só a molécula de MHC compatível não é o suficiente? Porque existem outras moléculas, outros peptídeos nessas células e até peptídeos que estão ligados a essa molécula de MHC que não são reconhecidos como o próprio, são reconhecidos como um estranho, algo estranho que esse sistema imunológico precisa responder. Existem diferentes tipos de enxertos, que é o transplante. Tem o autoenxerto, que é quando você tira um tecido de você mesmo e coloca em outro lugar, ou seja, é 100% seguro, você não responde de forma imunológica a isso, porque é próprio. Você tem um enxerto singênico, que é um enxerto que vem de alguém geneticamente idêntico a você, como por exemplo um gêmeo univitelino, ou seja, um gêmeo idêntico. Também tem um enxerto halogênico, que é um enxerto entre pessoas da mesma espécie, por exemplo, entre eu e uma amiga minha. Esse tipo de enxerto é o que não é 100% seguro pelo fato das nossas moléculas de MHC e os nossos peptídeos serem diferentes. Nesse caso, no início, o transplante ele pode ser bem aceito, mas precisa de um tratamento imunossupressor, porque senão, por volta de 2 semanas, pode acontecer desse transplante começar a ser rejeitado. Apesar do sistema imunológico ser muito eficiente e poderoso, ele também pode cometer erros. Seja atacando um transplante que ele vê como um agente externo que vai fazer mal ao seu organismo, ou atacando suas próprias células, como no caso da autoimunidade. O que nos leva para a quarta e última pergunta: o que é a autoimunidade? É o meu sistema imunológico atacando minhas próprias células? E a resposta é: infelizmente sim. Mas calma aí, vou dar uma explicada do que é isso. Quando nós produzimos nossas células do sistema imunológico, como linfócitos T e B, eles passam por diversos processos, que nós chamamos de mecanismos de tolerância. Esses mecanismos servem para que essa célula não se transforme numa célula reativa, ou seja, que ataque os tecidos do próprio corpo, causando, no caso, uma autoimunidade, chamado também de doença autoimune. Ou seja, a doença autoimune é quando as células do sistema imune adaptativo atacam seus próprios tecidos. Um exemplo bem conhecido de caso de autoimunidade é no caso da diabetes do tipo 1.
onde o sistema imunológico acaba destruindo as células beta-pancreáticas que são responsáveis pela produção de insulina. Doenças autoimunes afetam cerca de 5% da população dos países ocidentais. Isso mostra que o sistema imunológico ele tem mecanismos bem efetivos para que protejam os próprios tecidos de suas ações destrutivas. E o vídeo fica por aqui. Essas eram as perguntas de hoje. Se ligue nos próximos vídeos de Dr. Fulano Responde. Até mais!